strong. Boa tarde, mais uma sexta-feira, mais um Sextou com Educação, e hoje nós estamos com os professores Elton e a professora Gina, que são professores de matemática aqui no município. E este ano eles também estão como professores da Turma Olímpica. Para a gente iniciar esse bate-papo, vamos pedir para eles se apresentarem. Boa tarde, professor Elton. Boa tarde, como a Cidélia já falou, meu nome é Elton, trabalho aqui em Anchieta desde 2009, só que eu comecei na rede estadual, sempre dei aula para o ensino médio e depois que eu entrei na rede municipal comecei a dar aula também para o ensino fundamental, que foi a partir de 2016. Esse ano eu estou trabalhando no Terezinha Godoy, mas já trabalhei tanto em Umbu, tanto no Amarílias e continuo trabalhando no Coronel também. Eu sou Gina, professora de matemática também. Eu comecei a dar aula no município em 2004, na escola de Moimbá, onde fiquei até 2010, direto, quando eu vim para outras escolas, né? Já dei aula em Novo Horizonte, Amarílias, Terezinha, Umbu, e esse ano eu estou em Jabaquara, na Escola Zuleika. Então, Elton, você falou que começou seu trabalho no ensino médio e depois de um tempo passou para o ensino fundamental. É muito diferente esse trabalho nos dois segmentos? É um pouco diferente, porque você entra no ensino médio, você já pensa que a bagagem dele já deveria ter sido transformada, já está ali pronto para pegar o ensino médio. Porém, quando você cai na realidade do ensino fundamental, você vê que você encontra várias dificuldades, alunos de várias localidades que a gente vai pegando diferente. Até quando eu comecei a dar aula no ensino fundamental, que eu peguei o Amarílis, depois eu fui para o Umbu, que a gente vê que cada bairro é muito diferente do outro. E quando eu estava no ensino médio, eu já pegava todos junto ao mesmo tempo. Então, é uma diferença enorme de um para o outro. Mas o trabalho, você conseguindo trabalhar no ensino fundamental, você consegue preparar os alunos de uma forma melhor, tendo essa visão de ensino médio? Sim. Por causa que eu sei o que espero para eles lá na frente. Muitas das vezes eles vão até estudar comigo novamente, então eu sei como que eu quero esse aluno. Então já tem uma bagagem do ensino médio, então para mim, quando trabalho com isso, fica bem melhor. Gina, você também vê que, já que você já trabalhou em várias escolas, a realidade dos bairros é bem diferente mesmo? As dificuldades são diferentes? Muito mesmo. E o que a Elton falou, eu também já trabalhei no ensino médio, né, na rede estadual, e a gente tem uma visão realmente muito diferente. A gente espera que o aluno chegue no ensino médio de uma forma e a realidade é outra. E essa diferença, até mesmo se a gente trabalhar em um mesmo ano, em duas escolas diferentes, dentro, que seja na sede, já tem essa diferença. As escolas de bairros, né, a diferença é maior ainda. Essa diferença de preocupação cultural ela é enorme. É bem bacana, sabe, né, mostrar para os professores, porque às vezes a gente eu só trabalho no ensino fundamental, então eu fico pensando o que os professores do ensino médio gostariam que eu ensinasse para os meus alunos. Então é bom ouvir isso de vocês que têm essa realidade dos dois segmentos. Sim, Sibeli, até porque a gente, por exemplo, quando eu estava só no ensino médio, eu não tinha essa realidade de como estava sendo o aluno preparado para o ensino médio para a gente. Aí chega aquela forma, Elton Carrasco, porque eu já pensava que os alunos eles iam chegar com o ensino fundamental top. Quem não chegasse daquele jeito, porque não estava querendo, ou que foi empurrado. Agora, na realidade do ensino fundamental é bem diferente, porque não é fácil. Não é fácil preparar o aluno no ensino fundamental. Aí tinha até aquela coisa, veio da escola tal, por isso a dificuldade. Não é isso, é muito mais a realidade do bairro. Muitas vezes, aquele aluno que veio de tal bairro, ele veio mais fraco, mas não sabe o que ele está fazendo naquele. Eu não conhecia aquele bairro. Então existe uma realidade por trás. E quando eu pegava só todo mundo misturado ali na escola estadual do ensino médio, já pensava que não, o aluno que não queria, não é isso. Pode ver que hoje em dia é outra realidade que tem de Elton aí. Mas você comentou sobre Elton Carrasco. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com os dois professores de matemática. Infelizmente não os dois no mesmo ano. Não. Mas
mas em anos diferentes. Mas os dois têm essa fama de professores carrascos, mas a gente não tem é só bem fama. assim, né? A gente tem só fama, a gente é bem bonzinho, inclusive. Pois é. E esse ano vocês estão na turma olímpica, né? E eu acabo tendo contato com esses alunos das turmas olímpicas e a gente só vê elogios. Como que tá sendo? Conta um pouquinho pra gente. Bom, assim, a gente foi convidado, apesar, assim, a nossa bagagem, que já tem aqui mais de 10 anos dando aula, então a gente tem uma bagagem para preparar. E eu já tenho aquela noção, tanto a Gina, de também trabalhar com ensino médio e sabe o que vai esperar lá na frente. Então a gente foi, saiu um processo seletivo, a gente fez a inscrição e houve esse convite para dar aula nessas turmas olímpicas. A princípio, a gente pensou assim, a gente vai pegar os alunos que vão ser selecionados, já vão pegar os alunos top para dar aula. Não é também assim não, o próprio nome dessa turma olímpica, a cacto, o cacto, ele, como que nasce um cacto? Ele nasce numa área seca, mas ele consegue, em muitos lugares esse cacto até alimenta as pessoas, né? E a turma olímpica nessa coisa do cacto, eles não seleciona somente os alunos que têm a facilidade em matemática. A gente vai plantar tipo um cacto ali, regando não, né? Crescendo e fazendo ele ali crescer. Então essa turma olímpica vai trabalhando com eles não só de agora. Ele começa do 6º ano, vai para o 7º, a gente começa desde cedo até terminar o ensino fundamental. Então é um projeto muito interessante que a gente vai trabalhando com esses alunos. Não são aqueles alunos que têm, só pode entrar na turma olímpica aqueles alunos que têm facilidade em matemática. Não, eles vão passar por um processo seletivo antes? Vão, mas nem sempre só aqueles que têm facilidade em matemática que entram. Na verdade, era o que a gente imaginava que ia acontecer, né? Uhum. Só os alunos com muita facilidade que gostassem muito de matemática. E no decorrer das aulas, a gente foi percebendo que uma grande parte desses alunos passaram a gostar e a se identificar com a matemática nessas aulas. Porque como é uma aula mais informal, então a gente conversa mais, a gente tira mais dúvida, né? Tem aquele tempo maior da sala de aula, não tem as obrigações de nota, de tudo que a gente tem que cobrar numa escola. Então esses alunos, eles passam a nos olhar com outros olhos e a entender a matemática de uma outra forma, de uma forma mais clara, de uma forma, porque a grande maioria tem medo da matemática, né? O nome matemática assusta, e quando quebra um pouco a questão da escola, do professor lá na frente, o aluno, eles passam a entender que a matemática não é a grande vilã da história. E você dá aula das turmas nível 1, 6º e 7º ano. E Elton 7º e 8º. 8º e 9º. 7º, 8º e 9º. Então os alunos que são seus esse ano, alguns serão Alguns serão de Elton. Ano que vem, se Deus quiser, né? E nós estaremos lá de novo. Mas assim, esses alunos, vocês viram dentro, né, como desenrolar das aulas, que eles estão tendo essa visão de querer participar das Olimpíadas, de buscar as Olimpíadas e responder da melhor forma possível, né? Porque as Olimpíadas o professor chega e aplica, mas vai do aluno querer responder de uma maneira bacana ou de qualquer jeito. Vocês estão vendo essa empolgação dos meninos? Sim, inclusive, eu nem conversei com o Elton sobre isso, porque a gente conversa muito, a gente troca muito conteúdo, enfim. Eu conversei com os nossos alunos semana passada sobre isso, de como eles amadureceram a ideia da Cactus, de como eles cresceram na resolução dessas atividades, porque são atividades bem contextualizadas, que não são frequentes no nosso dia a dia, e eles começaram com medo, né, com aquela incerteza. E a última atividade que nós fizemos, a gente faz atividade toda semana, eu tive que dar, assim, falei com eles que eu dava os meus parabéns da evolução, da quantidade de acertos que eles estavam tendo. E eu perguntei se eles tinham percebido isso. E algumas das minhas alunas falaram: professora, super, a gente acertava menos da metade. E agora a gente está acertando mais da metade. Então, assim, para eles, eles têm uma confiança maior neles. E para a gente é muito gratificante saber que está dando certo, né? Que está surtindo efeito. Sibeli, mas eu vou ser sincero que não está sendo também uma coisa tão fácil, né? Não. Porque
Eu e Gina, a gente pega para planejar e não pode ser aquela aula tradicional. Então, nosso tempo de planejamento para as aulas, ainda mais nesse período de pandemia, que a gente trabalha no período no Google Meet, então nossas atividades têm que ser adaptadas para o momento que nós estamos vivendo. E foi um momento que começou desde o ano passado, então nosso planejamento, apesar de ela estar com o sexto e sétimo e o oitavo e nono, nosso planejamento acaba sendo junto, a gente compartilha muitos planejamentos e tira muito dúvida em como dar essa atividade para eles. Vai fazer um formulário no Google Formulário, vai ser um jogo do WordWall, então não são aquelas aulas convencionais. E quando você sai do seu convencional, você sabe que você tem mais trabalho. Deixar o aluno que tem, é matemática, mas deixar aquela matemática mais prazerosa, porque eles só vão continuar nessa turma aí se eles quiserem, não vai ser nada avaliativo, nada que vai ser cobrado ali para eles, é uma coisa que deixa mais interessante para eles. Então, a partir dessa coisa, transformar o tradicional numa coisa mais interessante, o nosso planejamento tem que ser maior, e apesar de ser de séries diferentes, a gente passa a fazer um planejamento compartilhado, um tem uma ideia, passa para o outro, a gente vai fazendo assim, tentando atrair mais alunos. Então, além de vocês terem que passar o conteúdo, vocês tiveram que se reinventar como professores. Sim, muito. Não somente para esse momento da Cactus, não. A Cactus vai ser um momento, além de não ser avaliativo e não obrigatório aí, também para a nossa sala de aula, agora que a gente se reinventa, tem os nossos cursos que nós fazendo, a prefeitura oferece alguns cursos que nós vamos fazendo, que também vai tendo ideia, vai compartilhando, tanto é você que dá o curso pra gente, né? O WordWall foi um deles, né? Que a gente não conhecia, a gente conheceu através do curso, quebramos a cabeça algumas horas lá em casa para poder conseguir fazer o primeiro jogo para Cactus. Então, assim, está sendo uma experiência muito boa, um aprendizado pra gente muito grande. Transformar o que vem num formulário, numa aula interativa, transmitir os cálculos à distância para eles, como calcular. A Gina até faz lá, improvisa na Caixa da Natura, fazendo propaganda para a Natura, que eu fico, inclusive, como inveja do meu colega, né? Já falei algumas vezes com a nossa coordenadora que eu me sinto humilhada, falo com os meus alunos direto da humilhação que eu passo, que o nosso colega faz na escola estadual, né, no horário dele, fora do horário dele de trabalho, após o horário dele de trabalho. Mas a gente tem que dar um jeito. Como que eu vou resolver conta para o meu aluno à distância? A gente tem que improvisar. Que essa ideia da caixa eu peguei do meu colega, porque como eu falei, a gente sempre compartilha tudo. Que eu peguei dela. Então, assim, é o que funciona, é o que temos para hoje, né? Dentro do que a gente tem que fazer o melhor para os nossos alunos. Explicando o que é a caixa, né? É adaptar num celular, numa caixa de papelão para você, com vidro, para você ir responder. E o aluno vai vendo. Na folha de papel e o aluno vai acompanhando o cálculo. Exatamente. Então, eu queria deixar até aí uma perguntinha, pessoal. Vocês pararam para pensar quando começou a pandemia, como que o professor de matemática ia se virar para dar a sua aula corrigindo e transmitindo conteúdo? Nós nos reinventamos, eu fui com física, né? Ela trabalhou com física, eu peguei a ideia da colega que passou essa caixinha, que foi passando. E a gente vai passando nossas ideias, que é tudo compartilhado, não só com Gina, mas com ela também. E falando em compartilhamento, vocês estavam falando que fazem planejamento compartilhado da Cactus, mas eu sei que vocês são amigos de longa data e que esses compartilhamentos não ficam restritos à Cactus. Não. É vantajoso fazer esse planejamento compartilhado? Muito. Por quê? Porque nós somos sempre de escolas diferentes, faz alguns anos que a gente não está na mesma escola. Quando nós estávamos na mesma escola, a gente tinha realidades diferentes, ele tinha o médio e eu tinha o fundamental, mas a gente sempre procurou fazer da forma da sequência, do sexto ao terceiro ano. Então a gente trabalhava sempre em conjunto quando era médio e fundamental. Agora, que já faz alguns anos que a gente estão os dois no fundamental, a gente troca essas figurinhas. O que ele tem de bacana, de diferente, ele me passa, eu passo para ele, porque a gente não consegue fazer o planejamento junto em si, a gente compartilha, né? Poucas vezes a gente consegue sentar realmente junto. Mas essa troca de experiência, essa troca de atividade, o que deu certo para mim, vamos tentar
não funciona sempre, não é assim, porque são realidades muito diferentes, né? As realidades do interior, a gente não consegue trabalhar da mesma forma que algumas escolas da sede conseguem, mas pra gente é bem enriquecedor. Sim, ok, gente, compartilha e fica horas no telefone Também. até adaptar a atividade de um jeito, porque hoje em dia ou é no telefone ou é fazendo Meet, que vai fazendo ali ao mesmo tempo, um compartilhando com o outro, porque até colocar tanto que atenda ela e tanto que me atenda, que não é fácil não, tá? Sim. Convencer um e convencer o outro, tá? Os professores carrascos, né? Como Porque ele é mais enjoado do que eu. Não é mais A qualidade enjoado. dele é maior, é mais elevada, Não, entendeu? não. Passar pela qualidade dele. É assim, ela tem um coração muito mole também. Aí ela bota as letrinhas, ela muda as letrinhas, já acha que não tem que mudar as letras, ela acha que tem que mudar as letras. Até isso, até a Ele briga formatação. comigo pela formatação das minhas coisas, porque pra mim tem que ter margem. Ele reclama até margem, sim, tem que ficar, né, esteticamente mais bonitinho, claro. agradável. Aí ela quer que bota com letra cursiva, escrito por. Aí eu falo assim, não, pode chamar Arial 12. Ela, não, letra tem que ler cursiva. a letra que eu baixei, entendeu? Mas eu tô convencendo, ele já tá aceitando. Não, eu vou, a gente vai compartilhando. Algumas coisas eu consigo dizer, não, ó, agora é mais isso aí formal. É característica de professor de ensino médio. médio. Professores de ensino fundamental, eles são mais tranquilos. Quando a gente. São mais coração mole. Raramente a gente consegue pegar as mesmas turmas. Esse ano a gente estava no sexto e sétimo ano. Agora, quando ela estava no ensino médio, aí tinha que convencer ela o contrário, que tinha que ser mais forma. Aí foi. Raramente a gente consegue estar as mesmas turmas. Foi uma vez no ensino médio e agora. Mas é bacana ver vocês conversando assim, porque realmente a experiência de um vai acrescentando na experiência de outro e a gente vai nos transformando, Mas né? eu queria deixar bem claro que ela é mais velha. Ah, tá, Ela tem claro. experiência, mas ela é mais velha. É mentira, gente. Então, vamos falar deixa a idade dela quietinha e vamos falar de um outro assunto, mas que completa a Carlos. As Olimpíadas Científicas. A gente vê que vem muita Olimpíada Científica durante o ano, né? Esse ano as escolas que fizeram todas realizaram 6 Olimpíadas Científicas e eu gosto muito das Olimpíadas Científicas e acho que os alunos têm que ter a possibilidade de estar realizando, né? Lógico que nós não teremos alunos bons em todas, mas eu acredito que eles têm que ter sim a oportunidade de realizar todas que forem possíveis. O que vocês pensam sobre a Olimpíada Científica? A OBMEP, que eu acho que a OBMEP e a Olimpíada de Língua Portuguesa ainda são as principais e as que ainda são mais valorizadas. A gente ainda tem a de astronomia, tem a de ciências, tem a de eficiência energética que veio esse ano. Mas o que vocês acham da participação dos alunos? Se é importante, se não é? Bom, uma pergunta muito interessante, Sibeli. Assim, esses anos trabalhando com matemática, que as Olimpíadas muitas vezes quer que passe de matemática, de língua portuguesa, são as disciplinas que se cobram mais hoje em dia. O que acontece? Muitas das vezes, essas Olimpíadas são muito importantes, são muito importantes, só que não são cobradas do jeito que deveriam ser. No sentido assim, os alunos não estão preparados para fazer essas Olimpíadas, então deveria ter coisa mais voltada para essas Olimpíadas, porque elas são importantes. Eu tive aluno, voltar para o ensino médio falando, que ele conseguiu a bolsa, conseguiu entrar, não foi bolsa, foi na Universidade Federal, conseguiu entrar na Universidade Federal, que ele teve que mostrar, aí fez a OBMEP, a colocação que ele ficou, que ganhou a medalha de ouro. Então isso incentiva, além de incentivar, eles conseguem alguma coisa. Uns na universidade particular pode conseguir bolsas e muitos não veem isso. Só que o que falta para mim é igual a Cactus. A Cactus, ela vai levando o aluno para fazer essas Olimpíadas, incentiva, vai preparando eles. Então, para a OBMEP, eu acho que deveria. Então, quando está surgindo a escola integral aí, do ensino integral, que tivesse alguns grupinhos para preparar, grupos de estudos para preparar, para fazer as Olimpíadas, incentivar mais. Sim. Vindo da SEMI mesmo, um incentivo a mais, igual nós temos na Cactus, umas aulas online para isso, não só para isso, também para preparar para entrar no IFES, entrar em outros, que
essas avaliações, elas são muito importantes. Pode parecer que é só dar uma prova, mas não é. Se você vê por onde você pode aproveitar aquilo que muitas das vezes não é divulgado, são muito importantes. Fora para o aluno ganhar medalha de ouro, ganhar um certificado, por exemplo. Eu tenho o certificado de um dos melhores alunos de física do ensino médio. Da época, professor desse, eu guardo até hoje. Imagina se o aluno ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática da UBMEP, da de Ciências, que também tem. E vou voltar a puxar a sardinha para a CACS também de novo, tá? Na CACS nós temos um aluno que ele ganhou medalha na Olimpíada da UBMEP, na de Ciência, Astronomia e uma Ciência Energética. Ciência Energética. Então falta só incentivar mais, divulgar mais essa ação que a prefeitura está começando a fazer. Sim. Então falta só divulgar mais, mas somos muito a favor, é muito importante. Tanto que na escola da Gina também aplica, na nossa escola aplica, e incentiva eles a ir para a segunda fase, que já sai das nossas mãos, já vai para outros. Então, nós achamos muito importante. Você falou sobre o ensino médio, de conseguir bolsa em faculdade, né? Uhum. Mas no ensino fundamental, os alunos também conseguem bolsa em escolas particulares para ensino médio, para cursinhos pré-vestibulares. Então, eu concordo também que é extremamente importante esse incentivo e essa preparação. A preparação, ela precisa acontecer, porque essas Olimpíadas, né, essas provas, o contexto dela é diferente da realidade do dia a dia. Sim. Então, os alunos têm muita dificuldade de estar realizando. Sim. Eles acham muito difícil e acabam que alguns não aproveitam como deveriam ser aproveitados. Então, essa preparação para essas avaliações externas são maravilhosos, porque a gente está vendo isso com a Cactus. Eles passaram, como o Elton falou, alguns passaram até por sorte, enfim, mas agora com as aulas e esse material mais contextualizado que nós temos, material que vem de lá e que a gente adapta com a nossa realidade também, a gente vê a mudança no conhecimento das crianças. E agora eu vou puxar essa sardinha para mim. Eu adoro trabalhar essa matemática voltada para preparar os alunos para o UBMEP, IFES, eu, Elton, amo, que é uma parte que quem está ali é porque gosta. E matemática para mim, gente, eu olho assim, quando, por exemplo, eu amo geometria. Quando eu vejo uma questão de geometria, enquanto eu não conseguir a resposta, calcular, conseguir aquilo ali, eu não me fico satisfeito. Então essa parte que desafia, que a Olimpíada te desafia, eu amo, eu gosto de trabalhar, amo essa parte de matemática. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, foi um bate-papo maravilhoso. Se deixasse, a gente ficaria aqui a tarde toda, né, conversando. Entregar uma lembrança para vocês, vocês estão com educação. As portas sempre estão abertas para vocês voltarem quando quiserem, certo? Nós que agradecemos, obrigado pelo convite, nós que estamos à disposição de vocês. Obrigada, Sibeli, pelo convite e a gente espera que ano que vem tenhamos mais alunos na nossa turma Cactus. Eu que agradeço a presença de vocês. E essa sexta-feira, o Sextou com Educação foi com o Elton e com a Gina. E na semana que vem, o convidado pode ser você.